Que a paz do nosso Senhor e Salvador, nosso grande Rei e Mestre, esteja com todos os amados irmãos e ouvintes que têm dado ouvidos a todos os áudios que temos postado. Hoje, dia 10 de abril, são exatamente 5:30 da tarde. Estou aqui em meditação e queria compartilhar um pouco nestes momentos com os irmãos algo interessante sobre a palavra de Deus, tendo em vista o momento em que estamos passando, com os decretos estaduais e federais, mas na verdade mais estaduais e municipais, impostos à igreja, para que a igreja feche as suas portas por consequência de uma pandemia que tem assolado a humanidade. E isso nos traz a meditar, a pensar, nós que temos a mente de Cristo, e que nos impulsiona a pensar um pouco sobre os acontecimentos presentes. E quero compartilhar com a igreja algo interessante sobre a palavra de Deus. E eu quero ler com os irmãos o livro de Marcos, capítulo 14, versículo 48 e 49. Algo que aconteceu com o nosso Senhor. Respondendo Jesus, disse-lhes: Saíste com espadas e varapaus a prender-me, como a um salteador. Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas isso é para que se cumpra o que está nas Escrituras. Eu quero pensar com os irmãos sobre esse texto que acabamos de ler. Quando é hora de orar e quando é hora de agir. Aqui nessa passagem da palavra do livro de Marcos, estamos aqui já, Jesus sendo preso, sendo levado para ser julgado. E quando ele estava para ser preso, ele pronuncia essas palavras: Eu todos os dias estava com vocês ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas agora é chegada a minha hora, e vocês terão que me prender para que se cumpra as Escrituras. A vida de Jesus, irmãos, foi algo extraordinário. Os evangelhos, eles retratam que Jesus era um homem de ação. Um homem que viajava por toda a terra da Palestina, proclamando as boas novas do reino do Pai. Por várias vezes vemos que tentaram prendê-lo, matá-lo, para impedi-lo de realizar a obra do Pai. Mas Jesus sabia exatamente por que morreria e quando morreria, e sabia que enquanto esse tempo não chegasse, ninguém iria impedi-lo de cumprir a sua missão e o seu ministério na terra. E Jesus chamava isso de ainda não é a minha hora. Nós vemos no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 30, uma passagem interessante sobre o que eu estou tentando aqui explicar para os irmãos. No texto diz: procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não havia chegado a sua hora. Irmãos, vemos que diante desses decretos estaduais e municipais, muitas igrejas fecharam as suas portas. Deixaram de cultuar ao Senhor e fecharam as suas portas. Muitos desses irmãos nesse momento estão trancafiados em suas casas, orando, buscando a Deus. Isso é louvável. Isso é louvável.
Mas algo me chama a atenção sobre os textos que Jesus nos deixou. Será que chegou a nossa hora? Será que é hora de nós orarmos? Ou é hora de nós agirmos? Vemos um Cristo destemido que não abaixou a sua cabeça para ninguém, nem para os seus perseguidores, defamadores, políticos da época que tentaram impedi-lo, porque ainda não havia chegado a sua hora. Ele sabia muito bem o tempo da sua hora. Ele sabia muito bem que o seu ministério duraria 3 anos, mas que enquanto esses anos não fossem completados, ninguém iria impedi-lo de pregar o Evangelho do Reino de Deus. Vemos que os apóstolos também sofreram esse dilema. Quando os apóstolos foram presos, algo que está registrado no livro de Atos, capítulo 5, versículo 29, e quando eles lá presos por terem pregado o Evangelho, foram milagrosamente tirados de uma prisão e logo quando saíram da prisão, estavam testificando, falando de Jesus, do Evangelho lá no Sinédrio. O mesmo Sinédrio que tinha mandado prendê-los, ameaçá-los. Agora eles, soltos por um milagre de Deus, voltaram para pregar no mesmo Sinédrio que foi logo avisado que aqueles que estavam presos voltaram às ruas, ao Sinédrio, para pregar. E quando lá estavam, Pedro, inspirado pelo Espírito de Jesus Cristo, ele responde: porém respondeu Pedro aos apóstolos, dizendo: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles também estavam passando por perseguição, por prisão, estavam tentando calar as suas bocas diante de leis humanas que tentavam impedi-los de anunciar o Evangelho de nosso Senhor. Porque eles sabiam também, como Jesus sabia, que ainda não era a sua hora. Sabemos que eles foram mortos, perseguidos e mortos por esse Evangelho, mas não no tempo dos homens, nem por decreto de homem algum, por decreto de governador algum, por decreto de prefeito algum, mas pelo decreto divino. Eu pergunto à igreja: será que chegou a nossa hora? Será que devemos continuar em nossas casas orando? Ou chegou a hora de agirmos? O que nos impulsiona a fazermos aquilo que é da vontade de Deus, o nosso ministério que tanto amamos, que tanto prezamos? Será que chegou a nossa hora de nós estarmos calados? Eu me entristeço, irmãos, por ver uma igreja que se prostrou tão rápido diante de decretos. Pessoas que estão caladas em suas casas, antes estavam todas em seus templos reunidas, dando a vida, dizendo que dariam a vida para estarem reunidos por amor a Deus, para buscar a Deus, a importância de estar juntos, de estar unidos, mas que nesse momento se cala. Quando é hora de orar e quando é hora de agir? Será que pecamos? Será que
não podemos ser enquadrados no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17, quando diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Que pecado é esse que Tiago está dizendo? O pecado da omissão. Deus deu à nação brasileira um presidente que ama o seu povo. Esse presidente tem sido perseguido, maltratado, desrespeitado pelos governos estaduais, tem sido desprezado, maltratado pelo nosso Supremo, que interpretam a lei não segundo a vontade do povo, mas segundo as suas próprias vontades e desejos. Deus nos deu um presente, um presidente que tem temor e tremor, que ama o seu povo e está disposto a dar sua vida pelo seu povo. Agora eu pergunto, será que o seu povo, o povo que o elegeu, está disposto a dar a vida por ele? Ou será que chegou a nossa hora? Temos em nossas mãos uma arma chamada Constituição Federativa do Brasil. Algo que poucos de nós conhecemos, mas muitos, quando conhecem, não sabem aplicar a Constituição como deve. Nosso direito de ir e vir foi tirado de nós, igreja, e nós estamos calados. Será que chegou a nossa hora? Quantos têm apoiado o nosso presidente da República, que nós sabemos muito bem que o Brasil nunca terá um presidente como ele? Nunca teve e nunca terá um presidente como ele. Quantos estão dispostos a apoiá-lo? Eu acredito que poucos. Aqueles que votaram nele, por mais que sejam a maioria, não conhecem a força que tem. Falo com você, igreja de Brasília, Distrito Federal, aonde acontece aí os protestos. Vocês estão orando? 2.600 religiosos em Brasília, trancafiados em suas casas, orando. Quando é a hora de orar e quando é a hora de agir? Não deveriam vocês estarem lá, na esplanada dos ministérios, protestando, buscando o direito constitucional, direito esse que custou vidas humanas e que neste momento está sendo negado a nós? O conforto da casa é melhor, assistir televisão é melhor, ficar ouvindo a boboseira de repórteres e rede de televisão que só pensam no lucro e que não pensam no direito constitucional do povo, porque esse direito está sendo privado, tirado de nós, e ninguém faz nada. Se somente a igreja de Brasília, somente os religiosos de Brasília se levantassem unidos, protestando, que é o direito que todos nós temos diante da Constituição, dizendo: nós queremos que o nosso direito seja respeitado. Nossos direitos constitucionais sejam garantidos e respeitados. Será que não estamos pecando por omissão? O pecado da omissão. No Evangelho de Lucas, capítulo
10, versículo 30, um evangelho que você já deve ter ouvido muitas vezes pelo seu pastor pregando. A história do bom samaritano. Um homem que foi privado do seu direito de ir e vir, espancado, roubado, maltratado e deixado ao léu no meio da rua. E perto deste homem passou 3 tipos de pessoas: o sacerdote, o levita e o samaritano. O primeiro, o sacerdote, viu o homem caído, passou de largo, passou longe. O segundo, o levita, também passou de largo, passou de longe. Mas o único que teve compaixão e amor pelo moribundo, estendeu a sua mão, curou as suas feridas e financiou ainda a sua cura. Quem é os sacerdotes? O que eles representavam? Irmãos, os sacerdotes representavam o povo diante de Deus. Os sacerdotes eram aqueles que intercediam perante Deus. É aqueles que faziam o que você está fazendo neste momento aí na sua casa, intercedendo pela nação, orando pela nação. Mas quando é hora de orar? E quando é hora de agir? Os sacerdotes, aqueles que representavam o povo diante de Deus e oravam, intercediam a Deus perante o povo, eram os mesmos que viam o povo jogado na calçada, sendo maltratados e não faziam nada, somente oravam. E o levita? Quem eram os levitas? Os levitas eram aqueles que exerciam atividade ligada ao culto de adoração a Deus. Eram aqueles que apresentavam os seus louvores, os seus cânticos a Deus. Mas na hora de provarem que amavam o Deus o qual louvavam, viram um moribundo jogado pela calçada e não fizeram nada. E os samaritanos, quem eram então? Que enxergaram o necessitado, abandonado, privado dos seus direitos, maltratado. Quem eram os samaritanos? Um pequeno grupo étnico-religioso. Era um povo que se originava de Samaria, uma pequena vila montanhosa do Oriente Médio. Eram pagãos para a maioria dos religiosos. Mas, pois bem, esses pagãos, esses samaritanos desprezíveis, foram aqueles que enxergaram a necessidade do seu próximo e estenderam as suas mãos para ele. Quando é hora de orar, igreja, e quando é hora de agir? Paulo, perseguido, maltratado, preso ilegalmente, usou as palavras: é legal prender, maltratar um cidadão romano? E logo aqueles que o maltratavam lembraram da lei romana, do trato que se devia dar a um cidadão romano e cuidaram para não mais maltratar a Paulo. Paulo orou naquele momento ou Paulo agiu usando a lei vigente? Estamos usando a lei vigente, igreja?
Será que estamos usando a Constituição para defender não somente o direito de estarmos dentro de quatro paredes, buscando, orando, cantando? Eu não estou dizendo isso, porque o mesmo Salvador disse: eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Eu estou falando do direito que está sendo negado ao pobre que está sendo oprimido pelos algozes desse país que não querem deixar o poder. Os seus suntuosos salários que dá a eles o direito de comer caviar em suas mesas, enquanto o pobre, aquele que tem o direito de buscar, até o seu direito de buscar o pouco alimento que precisa para colocar na sua mesa, está sendo tirado deles. Além de não garantir o direito básico da vida, ainda tira deles o direito de buscar o alimento pela vida. Será, igreja, que é hora de orar? Igreja de Brasília, igreja de São Paulo, igreja do Rio de Janeiro, é hora de orar? Todos esses exemplos de pecados de omissão que a Bíblia nos relata, não houve pecado cometido diretamente contra essas pessoas necessitadas. Elas não foram intencionalmente deixadas a passar fome ou despojadas das suas roupas. No entanto, o pecado de omissão foi cometido quando aqueles homens que poderiam ter feito alguma coisa por eles não fizeram nada. Pecaram por omissão. As palavras do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, como elas nos ensinam. Mas como somos incapazes de entender, de compreender e vivermos esse verdadeiro Evangelho. O Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estive nu e vocês me vestiram, adoeci e vocês foram me visitar, estive na prisão e vocês foram me ver. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando vimos com fome, te damos de comer, ou com sede, te demos de beber. E quando te vimos estrangeiros, te hospedamos, ou nu, e te vestimos. E quando te vimos enfermos na prisão, e fomos ver-te. E respondeu o rei: em verdade vos digo que quando vocês fazem isso a um dos meus pequeninos irmãos, a mim vocês estão fazendo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, enfermo e na prisão, mas não foram me visitar. Então eles também lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e vocês, e não me servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando um desses pequeninos, vocês não fazem isso a eles, não fizeste a mim. Irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Quando, irmãos? Quando não fazemos, quando somos omissos. Aquele que sabe fazer o bem e não faz é um omisso. Você pode ajudar o teu próximo não sendo omisso. O Senhor tem um grande plano com essa nação. E só tem uma pessoa que o Senhor pode usar para mudar essa nação. É a sua igreja.
O Senhor quer usar a sua igreja para mudar essa nação. Mas a igreja tem que sair da sua comodidade e começar a gritar aos quatro ventos. Temos que ser respeitados porque ainda não chegou a nossa hora. Onde está a tua igreja orando? Pois ainda existem muitos nus, muitos com fome, com sede, enfermos, presos, doentes, e não há ninguém que lute por eles, chore por eles, haja por eles, principalmente. Quando é hora de orar e quando é hora de agir. Pense nisso, igreja. Você que está me ouvindo, é você que o Senhor quer levantar para mudar essa nação. Deus quer mudar a nação, mas Ele quer usar a sua igreja como Ele usou no passado. Ele quer usar no presente. Pois, igreja, acorde enquanto há tempo.